Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história de 2 jovens super promissores no início do século XX. Eles faziam parte de famílias nobres da cidade de Chicago. Mas por trás do que parecia uma amizade inofensiva, existia uma dinâmica perigosa. Como uma forma de desafio intelectual, a dupla chegou a uma questão. Será que era possível cometer o crime perfeito? Nathan Leopold Jr. nasceu no dia 19 de novembro de 1904, em Chicago. Ele era o terceiro filho do casal Florence e Nathan, que também o pai tinha o mesmo nome. Eles eram uma família rica de imigrantes judeus alemães. E desde pequeno, o Nathan era um menino super inteligente. Ele começou a falar suas primeiras palavras com 4 meses já, e quando criança ele era muito ligado à cultura e arte. Só que ele tinha dificuldade para fazer amigos. Ao invés de brincar, ele preferia ler. Ele não conseguia muito interagir assim com as outras crianças. Ele estudava numa escola pública e ele sofria bullying dos colegas, que achavam ele meio aquele estereótipo de nerd, né? E, por outro lado, os colegas que não faziam bullying também não queriam se aproximar, porque achavam o Nathan meio arrogante. Ele estava sempre se gabando do dinheiro da família, de como era mais inteligente que as outras crianças, tal. Então, de certa forma, isso deixava ele isolado. A família tinha uma governanta alemã que não falava inglês e como ela ficava muito em casa, com as crianças, o Nathan foi aprendendo alemão desde pequeno. Só que, infelizmente, essa governanta abusava sexualmente dele e do seu irmão. Ela tomava banho com eles, enfim, aí durante o banho ela fazia umas coisas horríveis. E os pais viajavam bastante, então eles não acompanhavam muito o que acontecia quando eles estavam fora, Essa governanta trabalhou lá enquanto o Nathan tinha 6 anos até os 12. E a gente não sabe com que idade os abusos começaram. Mas ela foi demitida quando ele tinha 12 anos, uma vez que o Nathan estava doente e ela empurrou ele para fora da cama, assim, um negócio esquisito. E aí, um tempo depois, a família se mudou para Kenwood, uma vizinhança mais chique de Chicago, e o Nathan passou a estudar numa escola particular. E lá, com acesso a uma educação de ponta, ele se desenvolveu mais ainda e foi considerado um jovem prodígio. Ainda na adolescência, o Nathan já sabia falar muitas línguas, ele tinha um interesse enorme por ornitologia, que é o estudo de aves, tipo como funciona o fluxo migratório delas, em que regiões cada ave fica, as características, etc. Ele tinha bastante interesse por esse assunto. Então ele gostava de estudar essas coisas e tal. E, sem muita surpresa, aos 15 anos, ele foi aceito na faculdade de Chicago. Então, muito jovem, E aí, nos anos seguintes, ele se tornou uma referência no campo da ornitologia e ele participou de estudos muito importantes com outros especialistas. Tudo isso, gente, não tinha nem completado 18 anos. E aí, no tempo livre dele, ele adorava ler livros de filosofia. Ele era super fã do Nietzsche, já tinha lido as obras dele várias vezes. E todo mundo que conhecia o Nathan achava que ele era, um jovem com um futuro brilhante. Outro personagem da nossa história é o Richard Albert Loeb, que nasceu dia 11 de junho de 1905, sendo o terceiro de 4 filhos. E a família dele também era rica. A mãe dele era uma advogada de sucesso e o pai era vice-presidente de uma franquia de lojas de departamento. Então a mãe dele era católica e o pai era judeu. E eles tinham 2 propriedades, uma mansão lá em Kenwood, onde eles moravam, e uma propriedade de verão na cidade de Charlevoix, no Michigan. E esse lugar hoje em dia é conhecido como Castle Farms, que muita gente usa para fazer casamento de gente rica lá. E desde pequeno, o Richard também era considerado super inteligente, amava ler, ele amava livros históricos e sobre crimes. A Universidade de Chicago tinha um ensino médio adjacente e ele foi aceito lá com apenas 12 anos. E o melhor é que ele cursou os 4 anos do ensino médio em 2, e ele se formou aos 14 anos de idade. Só que ele tinha um lado que ninguém conhecia. Desde criança, o Richard adorava roubar itens dos familiares, dos amigos.
Ele furtava carteira sem a pessoa perceber, por exemplo. E ele tinha muita curiosidade, ele sempre roubava algo para ver se ele realmente ia conseguir fazer isso, se alguém ia perceber, enfim. No ensino médio, ele era bem mais novo, né, do que os colegas e tal, então ele usava isso para chamar atenção, tipo, olha gente, eu sou pickpocket, olha como eu consigo roubar a galera sem ninguém ver. Então ele usava isso para se exibir. O Nathan Leopold e o Richard Loeb sabiam da existência um do outro desde jovens, quando a família do Nathan se mudou lá para Kenwood, como a gente falou. As casas deles ficavam a 2 quarteirões de distância. Mas seus caminhos realmente se cruzaram no fim de 1920, quando eles tinham uns 15 anos de idade. E aí, diferentes fontes falam que eles se aproximaram em momentos distintos, né? Mas uma das fontes mais consistentes que a gente encontrou é o livro Leopold and Richard, The Crime of the Century, do Hal Higdon. Ele está disponível em inglês, a gente deixou todo o nome dele certinho lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, junto com outros conteúdos exclusivos, né? Exclusivos não, não é exclusivo, tá na internet, mas a gente compilou eles. Isso. Então, conteúdos extras sobre esse caso. Enfim, então, de acordo com essa fonte, eles se conheceram na Universidade de Chicago, quando o Nathan foi aprovado lá. E o Richard já estava lá faz um tempo, porque ele estudava no ensino médio adjacente, né? E os dois tinham amigos em comum, foram se aproximando, eles eram de contextos parecidos, né? Eles eram super inteligentes, famílias privilegiadas, então eles acabaram se conectando bastante. Segundo o próprio Nathan, a diferença era o que tornava eles solitários. Ele tinha um histórico de bullying, né, dificuldade de fazer amigos, e o Richard se sentia sozinho na multidão. Era um cara bem quisto, popular, todo mundo achava ele bonito, inteligente, gente boa, mas ele sentia que ninguém entendia ele, né, como ele era de verdade. E ele era tão amado que no livro fala que os colegas estranhavam ele andar com o Nathan, porque ele era muito popular, ele podia andar com quem quisesse. E aí, do nada, ele escolhia andar com o Nathan, né, pra galera era estranho. E por mais que a família do Nathan fosse boa, né, financeiramente falando, eles não tinham tanta grana quanto a do Richard. Então isso acabava deixando o Nathan inseguro também, como se eles não estivessem no mesmo nível. E claro, né, que vários colegas também aproveitavam para falar sobre isso, né, tipo, que o Richard estava fazendo um favor de ser amigo do Nathan e coisas assim. Então pro Nathan era como se o Richard tivesse, assim, um magnetismo irresistível. Conseguia encantar qualquer um. Ele já disse ter sido isso que atraiu ele no Richard, né? Ele tinha esse interesse de copiar a confiança dele, sabe? Ele queria se sentir como ele. E essa admiração se misturou com sentimentos complexos. E em algum momento, que era só amizade entre os dois, se tornou algo mais. Você aí, Operander, nosso ouvinte, tá gostando desse episódio? Se você estiver gostando desse episódio, para tudo agora. Vai aí no seu agregador de podcast e segue a gente. É muito importante, gente, seguir, curtir. Tudo que você puder fazer no aplicativo que você tá ouvindo o podcast, você faz, que ajuda a gente aí. Sim, a gente descobriu que é super importante vocês seguirem o podcast. Se vocês escutam no Amazon Music, na Apple, no Spotify, enfim, não importa. Esse número é super importante pra gente, então nos ajudem aí. O algoritmo, ele mostra pra mais pessoas, sabe? Quando ele vê que aquele conteúdo tá sendo bastante assistido, bastante consumido e tal. Então é isso, gente. Pausa só para pedir para vocês irem lá seguir o podcast, caso você não siga. À medida que foram se aproximando, o Richard contou pro Nathan como ele adorava cometer pequenos furtos. E aí o Nathan começou a entrar nessa com ele. E aí virou uma coisa, né, que eles faziam juntos, iam rir depois do assunto. Era como um joguinho que eles usavam para exercer a criatividade, a inteligência. Tipo, eles criavam regras, eles competiam para ver quem conseguia fazer de um jeito diferente, quem conseguia fazer mais, sei lá. E aí em fevereiro de 1921, quando o Nathan estava com 16 e o Richard com 15... o Richard convidou o amigo para passar um fim de semana na propriedade da família deles lá em Charlevoix. E aí eles foram de trem e ficaram a viagem inteira conversando tal, e criaram um sistema para trapacear nos jogos de bridge. E segundo o livro, foi nessa viagem que pela primeira vez eles tiveram uma ligação sexual. Eles estavam dividindo um beliche na propriedade quando eles foram para a mesma cama. O Nathan tirou o seu pênis e ficou esfregando por entre as pernas do Richard.
foi algo consensual, mas o livro aponta que os dois tiveram visões diferentes sobre esse ato, né? O Nathan realmente parecia apaixonado pelo Richard, pensava nele o tempo todo e fantasiava, né, os momentos juntos com ele. E o Richard estava mais experimentando, assim, não era algo que parecia sério e talvez ele nem curtisse assim tanto a ideia de se relacionar com o menino. Eles chegaram a experimentar outras coisas sexuais, mas o Richard não sentiu que não era a vibe dele, assim. E, enfim, continuaram amigos, o tempo passou e o Richard entrou na Universidade de Michigan. E ele se tornou o formando mais jovem da história da instituição. Ele se formou aos 17 anos. E aos poucos, a dupla teve vontade de cometer crimes maiores. Eles passaram a roubar carros, aí saíam dirigindo bêbados. Eles começaram a entrar em casas para pegar coisas mais caras, pegavam garrafas de vinho, sei lá. E outra coisa que eles faziam era pegar tijolo. Quando uma rua estava vazia, eles jogavam o tijolo no vidro dos carros ou em vitrine de loja, tipo, causar. Mas a coisa mais grave até então é que eles... Já tava bem grave. Já tava grave, mas piorou, tá? Porque eles passaram a cometer incêndios em prédios. Eles entravam, acendiam fogo no corredor e saíam correndo. E isso é péssimo, porque realmente pessoas podem morrer, né? Enfim. Aí eles trocavam de roupa, voltavam pro mesmo prédio e ficavam perguntando pras pessoas, tipo, o que tava rolando. Ah, você tá bem? Ah, os bombeiros vieram, tipo, como se estivessem ali ajudando, assim. Então era uma coisa meio mórbida, né? Um interesse desse lado proibido de cometer um crime só pra ver, né? Uma coisa pelo ego deles, né? Eles não estavam preocupados em como isso ia afetar a vida das pessoas, né? Eles só queriam fazer porque eles achavam divertido. E, normalmente, a ideia partia do Richard, que era o que era mais popular, né? Ele sempre queria fazer algo mais arriscado, e o Nathan ia topando. É o mais rico também, né? E talvez ele já tivesse ali bem forte a sensação de impunidade, né? E de poder. De poder. Só que aí, a gente agora volta para esse elemento importante, que é o sexual. Várias fontes relatam que eles nunca deixaram de ter contato sexual um com o outro, mas os motivos são mais complexos. Que para alguns era realmente um casal e para outros era uma dinâmica de poder. Que o Richard realmente não curtia meninos, ou pelo menos não curtia o Nathan, mas que ele engajava nessa atividade com ele pro Nathan fazer o que ele queria. Como se fosse uma forma de ter ele ali do lado dele. Tanto que eles tinham regras bem claras do nível de toque físico, que geralmente era o Nathan, né, colocando o órgão entre as pernas do Richard e nada mais. E era meio que um sistema de recompensas, tipo, a cada X crimes médios ou X crimes maiores, o Nathan tinha direito de fazer isso com o Richard, sabe? De como era realmente uma forma, talvez, enfim, por eles não saberem lidar direito com sexualidade, né, essa complexidade toda, era a dinâmica ali deles, assim. E, obviamente, uma dinâmica bem diferente, né, e que até hoje é discutida e debatida por quem estuda o caso. Então, tudo isso que a gente está falando, de novo, é com base no livro, que a gente já comentou, mas que várias fontes corroboram mesmo essa dinâmica. O próprio Nathan já contou algumas vezes que o que ele sentia pelo Richard era de fato tão profundo que ele faria qualquer coisa por ele. Inclusive, ele fala de um jeito como se tudo que eles fizessem fossem meio que ideia do Richard mesmo. Tipo, o Richard decidiu, escolheu e o Nathan só ia na onda pra agradá-lo, né? Já no que diz respeito aos crimes, a percepção dos dois era um pouco diferente. Pro Richard, era um jogo. Ele achava divertido, ele sentia que ele ficava com o cérebro ativo, né? Tentando pensar coisas, né, diferentes. Mas pro Nathan tinha uma coisa filosófica por trás, porque ele se identificava como hedonista. E o hedonismo é uma doutrina que prega a ideia do prazer como algo que motiva a vida, né? Então, muitos hedonistas acreditam que a busca pelo prazer é o que dá sentido a existir, né? Você ser uma pessoa. Então, a jornada do ser humano teria que ser definida por isso. Tanto que a palavra vem do grego hedonê, que significa prazer ou felicidade. Enfim, que foi lá na Grécia, né, que surgiu essa doutrina. Mas essa busca pelo prazer, como o Nathan considerava, ainda ia levá-los para caminhos bem perigosos e com consequências irreversíveis. Em 1923, os dois tinham acabado de se formar na faculdade. O Nathan na de Chicago, o Richard na de Michigan. O Nathan estava com 19 anos e o Richard com 18. E daí o Richard começou a pegar umas aulas de história na Universidade de Chicago
E o Nathan continuou lá pegando umas matérias de direito que ele tinha interesse em seguir. E eles sentiam que os crimes que eles estavam cometendo no momento ainda não era suficiente. Então eles começaram a conversar nessa época sobre um suposto crime perfeito. Como os dois eram ligados à filosofia, à sociologia, eles discutiam muito sobre isso. Era possível um ser humano cometer um crime tão tão perfeito que ninguém poderia descobrir? E se fosse possível, seria certo fazer isso como uma forma de experimento, para saber se era algo realista? E esses questionamentos deles não deviam ter passado disso, né? Questionamentos, coisas filosóficas, mas, por incentivo principalmente do Richard, quiseram colocar em prática. E aí, durante meses, eles planejaram o que eles achavam que seria um crime que faria com que eles jamais fossem esquecidos, que os deixaria na história para sempre. E era um jeito deles se sentirem superiores, né? Eles queriam provar que eles eram mais inteligentes que todo mundo, que a polícia, que era possível, duas pessoas conseguirem enganar todas as outras vivas e nunca serem achadas. Eles precisavam escolher uma vítima que não fosse pária para eles, fisicamente. Então eles optaram por um adolescente, de preferência que fosse magro, fosse mais fraco, enfim. E lá na vizinhança deles, em Kenwood, tinha um colégio de Harvard, o Harvard School for Boys. E eles foram várias vezes lá para rondar a área, até escolherem a vítima. Bob Franks era um menino de 14 anos, filho do dono de uma loja de penhores. O Bob era o caçula da família, ele tinha um irmão e uma irmã mais velhos, e a família Frank morava ali em Kenwood mesmo, então conhecia as duas famílias. Inclusive tem relatos de que a família do Richard e os Franks eram parentes distantes, porque ambas famílias eram judias, e tinham alguns antepassados em comum. Então talvez o Bob fosse um primo distante de um dos seus futuros sequestradores. Mas mesmo que não fosse, eles se conheciam. O Richard tinha uma quadra de tênis em casa e, vez ou outra, o Bob ia lá jogar com ele. E o Bob era um menino super dedicado no colégio, era membro do clube de debates, tirava ótimas notas. E quando o Nathan e o Richard decidiram que ele seria a vítima, já estava em 1924. Eles estavam com 19 e 18 anos. E uma tarde, o Nathan estava lá na área, esbarrou no Bob, assim, por coincidência. Eles brincaram um pouco de jogar um basquete ali, ficar jogando uma bola e tal. E o Nathan perguntou se algum dia o Bob queria ver um jogo de basquete na faculdade. E o Bob falou que sim, tal, perguntou quando que seria. E aí o Nathan perguntou se podia ser na semana seguinte, no dia 21 de maio, uma quarta-feira. O Bob disse que aquele dia não podia, porque ele tinha dentista, e os dois se despediram. Mas o Nathan tinha outros planos para o Bob nesse dia. Faltando poucos dias para o crime, o Nathan estava indeciso. Ele não tinha tanta segurança assim quanto o Richard. Ele chegou a pedir para eles adiarem ou até cancelar, mas o Richard se manteve firme, e então o Nathan concordou. E eles foram planejar ali nos mínimos detalhes. Na véspera, eles compraram uma corda e o objetivo deles era estrangular o Bob. Cada um seguraria um lado da corda e os dois puxariam em direções contrárias ao mesmo tempo. No dia 21 de maio, o Nathan alugou um carro porque o dele estava quebrado. Ele usou um nome falso de Morton D. Ballard. Ele e o Richard se encontraram de manhã e ficaram ali nos arredores de Harvard. E quando o Bob saiu do colégio, eles passaram com o carro e ofereceram uma carona para ele. O Bob disse que não precisava, porque ele morava apenas 2 quadras de distância e ele gostava de ir andando. Mas eles insistiram. E o Richard começou a conversar com ele sobre tênis, disse que eles precisavam debater sobre uma raquete. E aí o Bob acabou entrando no carro. Até hoje não se sabe muitas posições deles no carro. A maioria das fontes dizem que o Nathan estava na frente dirigindo e que o Richard estava sentado atrás. Mas as fontes da internet que dizem isso, não justifica o motivo, assim. No livro que a gente usou mais como fonte, assim, ele especula que provavelmente era o Richard que estava na frente, porque ele que tinha mais amizade com o Bob, então ele que teria parado o carro, chamado ele e tal. E enfim, quem tenha sido,
Foi assim, o Bob entrou na frente, no banco do carona, e a pessoa que estava no banco de trás tinha um cinzel escondido, que é tipo uma ferramenta manual, assim, que numa ponta tem o cabo e no outro tem uma borda afiada. A gente vai deixar uma foto no site de um cinzel genérico, assim, para vocês verem. Enfim, a pessoa que estava atrás pegou esse instrumento e começou a bater na cabeça do Bob várias vezes. E aí puxou o Bob para trás e o menino já estava desacordado. Amordaçaram ele e o jogaram na parte de baixo do carro, onde fica tipo o pé ali do passageiro, né? Na versão do Nathan, de que foi o Richard que estava atrás e que agrediu o Bob, o Nathan, né, teria ficado nervoso e tal, e aí o Richard teria acalmado ele, feito umas piadas e tal, e eles seguiram viagem. A dupla dirigiu até uma área próxima de Wolf Lake, um lago que atravessa os estados de Indiana e Illinois, e no caso deles, a área para a qual eles foram ficava bem no sul de Chicago. E quando chegaram lá, eles esperaram anoitecer. Eles achavam que o Bob estava só desacordado, que eles ainda iam matá-lo enforcado. Só que, na verdade, ele já estava morto. Os golpes já tinham sido fatal. E então, eles tiraram o menino do carro e foram até um tipo de bueiro, assim, mais amplo, que passava por debaixo de uma rodovia. Era subterrâneo. A dupla deitou o Bob e depois jogou ácido clorídrico tanto no rosto dele quanto nas genitais para dificultar a identificação. Isso porque o Bob era judeu, então ele tinha a genitália circuncidada. Isso porque naquela época era raro nos Estados Unidos que homens não judeus fossem circuncidados. Então, se encontrassem o corpo, seria mais fácil de identificar, porque provavelmente seria um menino judeu. Então, eles jogaram ácido lá também. Eles perceberam que o Bob tinha uma cicatriz de cirurgia no abdômen, e aí jogaram ácido ali também para desfigurar, né, aquela parte do corpo. Eles se desfizeram do corpo ali mesmo, num lugar onde era muito difícil de alguém encontrar na cabeça deles, né? Eles não colocaram no rio. Eles colocaram no solo, só que escondido embaixo do bueiro. E aí eles foram embora. Só que nisso, o Nathan deixou o óculos dele de grau cair lá e ele não percebeu. O carro que eles usaram era alugado, então eles precisaram limpar o carro, limpar as manchas de sangue e tudo. E chegaram em casa por volta das 10h30 e queimaram as suas roupas. Foi por volta de umas 6h30 da tarde que os pais do Bob, o Jacob e a Flora Franks, notaram o desaparecimento do filho. Ele estava demorando, de chegar para o jantar e não sabia onde ele estava. As horas foram passando e eles ficaram mais e mais preocupados. Eles ligaram para alguns amigos, para alguns vizinhos e até para o professor de matemática do Bob para ver se alguém sabia de algo, mas ninguém fazia ideia. Eles desconfiaram que talvez o Bob tivesse ficado trancado na escola, sei lá, às vezes fecharam e ele ainda tivesse ficado lá. O Jacob foi para lá e conseguiram entrar por uma janela e vasculharam o lugar todo, mas nenhum vestígio dele. A gente imagina o desespero desses pais, que dor. A polícia foi alertada e começaram a tratar o sumiço do Bob como um desaparecimento mesmo. Enquanto isso, a Flora estava angustiada em casa quando o telefone tocou. Era o Nathan. Ele deu um nome falso, ele falou que ele era o George Johnson e contou que o Bob tinha sido sequestrado, que era para a família guardar instruções porque eles iam pedir resgate em breve. A Flora ficou tão nervosa que desmaiou. Foi só quando o Jacob chegou em casa que ele conseguiu acordar ela e ela foi e contou tudo. Enquanto isso, ali mesmo na vizinhança, o Nathan e o Richard passaram a madrugada rindo, jogando baralho, como se fosse qualquer dia normal. E na manhã seguinte, eles escreveram uma carta numa máquina de datilografar e enviaram para a casa da família. Essa carta pedia um resgate, dizia que eles tinham sequestrado o Bob e que eles queriam dinheiro. A carta tinha sido assinada por aquele nome, né, o George Johnson, que o Nathan tinha usado no telefone. E na carta estava escrito que o Bob estava bem, que ele não seria machucado, desde que os Franks seguissem essas instruções. Número 1, não falar nada sobre a carta com a polícia. Número 2, conseguir $10.000 para eles antes do meio-dia. Número 3, o dinheiro tinha que ser colocado numa caixa de charuto e coberta com papel branco. E número 4, estar em casa à 1 da tarde para recolherem o dinheiro. E aí terminava a carta dizendo que se os Franks fizessem algo errado ou tentassem avisar alguém, que o Bob sofreria as consequências. Mas que se fizessem tudo certo, devolveria o Bob em até 6 horas após a entrega do dinheiro. Então o pai do menino, Jacob, ele foi no banco, ele pegou o dinheiro e ele voltou para casa. Enquanto isso, naquela mesma manhã, um cara que morava na área de Wolf Lake estava fazendo uma caminhada por lá. Ele trabalhava em um moinho, ali perto, que pertencia a uma empresa que produzia alimentos de milho, assim. E ele tinha trabalhado no turno da noite, estava caminhando, voltando para casa de manhã, quando passou perto do bueiro. E ele viu uma coisa estranha ali.
Chegando mais perto, ele viu que era um corpo, né, que a gente sabe que era o Bob. Ele viu que tinha um grupo de trabalhadores ali perto, e foi correndo lá, pediu ajuda, tal. Todo mundo foi no bueiro, tiraram o corpo dali e cobriram. Era um menino que estava pelado, né? Então eles acharam que ele tinha se afogado, que ele estava nadando, né? Que aconteceu alguma coisa assim. Eles até procuraram ali perto para ver se tava as roupas dele, a mochila, né? Alguma coisa. E a única coisa que encontraram foi um óculos, que acharam que era dele, mas a gente sabe que é o óculos que o Nathan tinha perdido. E aí chamaram a polícia, tal, e o corpo foi levado. Naquele dia, os jornais de Chicago já estavam todos sabendo do desaparecimento do Bob. E lá na redação do Chicago Daily News, o jornalista soube que o menino tinha morrido afogado. Então ele pensou, né, será que é o mesmo menino? E daí ele foi até a casa dos Frank conversar com o Jacob sobre essa hipótese. Ele contou que o menino parecia ter de 10 a 11 anos e pesava uns 40 ou 50 quilos. O Jacob disse que o Bob era mais velho, que ele tinha 14 anos e que ele pesava menos que isso. E também ele já tinha lido a carta do sequestrador, né? Ele já tinha pegado dinheiro. Na cabeça dele não fazia sentido, né, gente, ter matado o Bob antes de pegar a grana. Então ele desconsiderou. Ele falou que com certeza não era o filho dele. Só que logo depois ele recebeu uma ligação que ele nunca mais esqueceu. O cunhado dele tinha sido chamado para ir ver o corpo, já estava no lugar e já tinha reconhecido. Era mesmo o Bob que tinha morrido. A polícia foi informada e eles definiram, né? Não tinha sido um afogamento. O garoto tinha sido mesmo assassinado. A polícia não precisou pensar muito para conseguir uma evidência. O pai do Bob, o Jacob, falou para eles que o filho não usava óculos. Então aqueles óculos que estavam lá do lado da cena do crime eram de alguém provavelmente envolvido. E pior que o Nathan só percebeu que tinha perdido o óculos quando viu os jornais falando sobre isso, né? O cara que cometeu o crime perfeito, né? Lembrando. E ele ligou desesperado pro Richard, falando do óculos, né? Que ele achava que era o óculos dele, não sei o que ele não estava conseguindo achar. E aí eles resolveram ficar de boa com isso, porque era um óculos comum. Não tinha nada naquele óculos que fosse, nossa, tava escrito lá, é o óculos do Nathan, né? Na cabeça deles, não iam rastrear. E de fato, olhando à primeira vista, era um óculos normal, assim, tinha lente redonda, uma armação escura e era um óculos pequeno, assim, tanto que a polícia até falou, nossa, será que é de uma mulher e tal? E foram investigar. E a polícia levou óculos para um especialista analisar e ele falou algo importante. A dobradiça dos óculos tinha sido feita pela companhia óptica de Bow, do Brooklyn. A única distribuidora em Chicago com as dobradiças de lá era a loja Almer Co. Então a polícia foi lá e perguntou. E adivinha, só tinham 3 pessoas na cidade com aquele óculos, com aquela dobradiça. E, obviamente, o Nathan era uma delas. As outras 2 eram uma mulher aleatória e um advogado. E daí decidiram chamar o Nathan para prestar depoimento, e isso foi no dia 29 de maio, 8 dias após o grande crime perfeito deles. Gente, sério, 8 dias. Não dá. O Nathan tentou manter a calma, ele falou que os óculos eram dele mesmo e que provavelmente ele os perdeu na semana anterior. Disse que ia muito com os colegas naquela área para observar pássaros. E lembra, né, que ele era ornitólogo, então acharam plausível, assim. Tinha muita gente que ia para Wolf Lake com essa intenção. Aí começaram a perguntar o que ele tinha feito no dia do crime e tal, e ele passou um tempo falando que não lembrava, não sei o que, aí inventou uma história. Ele falou que tinha um amigo chamado Richard, e que os dois tinham passado o dia juntos. Primeiro tinham almoçado, daí tinham ido observar as aves, e aí tinham bebido um pouco, tal, mas que não estavam bêbados. E de noite eles tinham ido paquerar 2 meninas, e aí que tinham levado elas para uma volta de carro pela cidade, nananã, e no fim se separaram. E aí eram 2 policiais interrogando, né? Eles foram fazendo várias perguntas, queriam saber quem eram essas garotas, queriam saber sobre esse amigo e sobre as opiniões do Nathan sobre o crime. O que ele disse é que não sabia o sobrenome das meninas e que não queria expor muito o amigo, tal, porque o Richard tinha um pai que não gostava que ele bebesse. E sobre o crime ele falou que era uma tristeza, que não tinha proximidade com o Bob e que ele ensinava sobre ornitologia para vários colegas dele da escola lá de Harvard e tal, mas o Bob não. A polícia tinha notado pelas cartas, né, que o criminoso tinha uma linguagem bem eloquente, tinha escrito assim, escrevia de uma forma meio rebuscada, sabe? Então perguntaram pro Nathan o que ele achava disso.
E ele concordou, ele falou realmente que ele tinha lido nos jornais, que era uma carta bem escrita, que poderia ter sido um universitário que escreveu. E aí ficaram com o Nathan até de madrugada, fizeram dezenas de perguntas, e ele manteve a calma e foi respondendo tudo. Aí levaram ele para dormir algumas horas, né, para continuar o interrogatório depois. E eles também chamaram o Richard para ser interrogado e mantiveram ele sob custódia. Primeiro o Richard ficou um tempão dizendo que ele não lembrava o que tinha feito, mas depois ele acabou contando a mesma história que o Nathan, que ele estava com 2 meninas, né, os dois tinham combinado o álibi e tudo mais. Mas tudo mudou quando apareceu uma pessoa que vai ser muito importante aqui. O motorista do Nathan. No relato, o Nathan disse que estava dirigindo o carro dele no dia do crime e que tinha sido ele que levou o Richard e as meninas para a cidade. Então chamaram o motorista da família lá, né, para bater a história, perguntar se ele estava, né, de folga no dia, sei lá, o que tinha acontecido. Eis que o motorista disse, gente, vocês estão sentados? Ele tinha passado o dia 21 de maio inteiro trabalhando no carro, consertando umas partes, mudando peça, umas coisas mecânicas lá. Aí eles falaram, então você consertou, aí à noite eles saíram no carro? E ele falou que não, que o carro tinha ficado com ele até de noite e que se eles saíram com algum outro carro. E aí os policiais perceberam, né, que isso era um grande furo na história do Nathan e perguntaram, né, se o motorista tinha certeza, tipo, foi dia 21 de maio mesmo? E ele disse que sim, sabe por quê? Porque a esposa dele teve que levar a filha deles no médico, que a menina estava resfriada, e a esposa tinha uma prescrição médica ali assinada exatamente no dia 21. Com essa informação revelada, o Nathan e o Richard voltaram a ser interrogados. Eles foram interrogados cada um numa sala, né? Começou na noite de 30 de maio e foi rolando lá na madrugada do dia 31. Os policiais não perderam o fôlego, eles continuaram perguntando, eles dizendo que não sabiam de nada, que o motorista devia ter se confundido. E eles usaram aquela velha estratégia, né? Mentiram para um que o outro já tinha cedido. Então mentiram pro Richard que o Nathan tinha revelado a verdade. Tipo, para de jogo, seu parceiro já confessou tudo, melhor você confessar também. Só que sem dizer exatamente o que tinha rolado. E nisso, o Richard foi cedendo, e aí durante a madrugada ele revelou tudo. Ele falou que eles sequestraram Bob, que eles mataram, contou tudo mesmo. Só que ele falou meio que tipo assim, foi uma coisa que o Nathan deu a ideia, sabe? Ele meio que jogou tudo pra cima do Nathan. Que o Nathan teve a ideia, que ele que agrediu o menino até a morte. Gente, eles, mudou a história totalmente, né? E aí foram de novo pro Nathan, contaram que o Richard tinha revelado tudo e dessa vez contaram as informações que o Richard deu pra eles. E aí o Nathan percebeu que ele não tinha mais como negar, né? Então ele confirmou o crime, mas aí jogou a parte pior, né, pra cima do outro. Na mesma semana, a polícia conseguiu achar e recuperar a máquina de escrever que eles tinham usado para escrever a carta da chantagem lá do resgate. Aí nos dias seguintes a dupla passou por mais interrogatórios e explicaram como que eles bolaram tudo. Eles tinham decidido que o pai da criança sequestrada precisava ser rico para conseguir pagar o resgate, que tinha que ser um jovem que eles já conheciam, que não iria reclamar de entrar no carro nem nada. E o Nathan tinha chegado a sugerir que eles sequestrassem uma menina, mas o Richard decidiu que fosse um menino, porque as garotas eram mais observadas pelos pais e que os meninos ficavam mais livres. Eles contaram que planejavam usar o dinheiro do resgate para uma viagem. O Richard queria ir para o México e o Nathan para a Europa. E eles iam dividir metade, né? E cada um ia para onde quisesse. Confirmaram que tinha sido o Nathan que escolheu o lugar onde o corpo do Bob foi deixado. E era realmente uma área que o Nathan ia observar pássaros. E o Nathan explicou que quando eles estavam carregando o corpo, eles tinham ficado com as roupas ensanguentadas. Então eles tinham tirado toda a roupa e juntado, e provavelmente foi aí que o óculos dele caiu. E aí chegaram na polêmica questão: quem que tinha batido no Bob até a morte? Ficou um jogando pro outro, e aí o Richard falou que tinha sido o Nathan, né, e vice-versa. A polícia ficou desconfiada porque eles perguntaram várias vezes para cada um. E uma das vezes o Richard disse algo do tipo: o Nathan estava no banco da frente, ele estava no banco da frente, quer dizer, eu que estava no banco da frente. Então, assim, meio que vacilou, sabe? E quem tinha matado o Bob estava no banco de trás. Então, talvez ele tivesse cometido um ato falho e se entregado ali sem querer. Essa hipótese, né, se realmente foi isso mesmo, significava que ele estava mentindo, né? Porque ele tinha que dizer que estava no banco da frente e tal. Mas também tem a possibilidade de que ele estava apenas se confundindo.
E por isso que a gente não sabe quem tá sentado no banco de trás até hoje. Porque no caso, tem que ter sido essa pessoa que atacou o garoto com a ferramenta. E como eles, cada um jogou pra um, né? E por mais que no depoimento tenha o rolê do Richard ter vacilado, às vezes foi só vacilo mesmo, né? Às vezes você tá contando uma história, você erra a maneira de contar, enfim. Não dá pra dizer certamente o que aconteceu. Mas, na opinião do autor, né, o Richard estava dirigindo e que o Nathan teria agredido o Bob até a morte. Fato é que a mídia de Chicago estava acompanhando tudo, a sociedade estava escandalizada e os jornais já tinham decidido os papéis a serem interpretados. O Nathan Leopold era um cara estranho, solitário, que tinha cometido o crime e arrastado o coitado do Richard Loeb, um jovem educado, de uma família respeitada, cheia de amigos e benquisto. Bom, a narrativa já estava pronta. Agora era esperar o julgamento. As semanas passaram e foi decidido que o julgamento começaria em agosto, ainda em 1924. Mas depois adiantaram a data e começou no fim de julho, apenas 2 meses depois do crime. E nesse meio tempo de espera, o Nathan e o Richard foram analisados por diferentes psicólogos e psiquiatras. E daí saíram várias análises. As mais interessantes são: para começar, descobriram que os dois contemplaram a ideia de tirar a própria vida em alguns momentos. Uma vez, o Nathan tinha proposto de eles jogarem pôquer e quem perdesse tiraria a própria vida. Mas o Richard recusou. Um psiquiatra perguntou para o Richard sobre isso e ele falou que se tivesse um jeito de fazer isso de forma simples e graciosa, sem dor, e que as pessoas não soubessem como ele morreu, ele faria com certeza. No que diz respeito ao assassinato do Bob, os psiquiatras fizeram a mesma pergunta para os dois, né? Se eles realizariam o crime de novo caso tivessem a certeza de que nunca seriam pegos. O Richard disse que se ele conseguisse o dinheiro, que ele cometeria o crime sim. E o Nathan disse que achava que não, porque ele era muito paranoico e ele nunca poderia ter certeza de que não seria pego. E uma coisa que os profissionais anotaram, que ele deixou bem claro, que o único motivo que não cometeria outro crime era esse, que não detectaram nenhum mínimo sinal de remorso por parte do Nathan. Em um dos relatórios, foi dito que ele não conseguia sentir que ele fez algo errado, porque ele não tinha um senso tradicional de moral. Para ele, o certo era ligado ao prazer, o errado era ligado a apenas a algo que não deixava ele feliz. E já no Richard, eles notaram delírios de grandeza. Esse lance dele querer se sentir mais inteligente que todos, ser capaz de enganar todo mundo, era algo que guiava ele, que nutria ele. E também tinha essa ligação entre eles, né? A ligação sexual, como a gente já comentou, que como eles tiveram algumas relações, hoje muitas fontes citam eles como sendo namorados. Mas para os psiquiatras era uma dinâmica mais de poder do que um namoro, sabe? Como se o Richard não sentisse nada pelo Nathan, mas usasse essa questão amorosa, sexual para controlá-lo. O Nathan, de fato, era apaixonado pelo amigo e fantasiava com ele o tempo todo. E ainda nesse âmbito sexual, os psiquiatras quiseram entender se tinha algo mais profundo no fato deles terem desfigurado as genitálias do Bob, né, com um ácido. E eles disseram que não, que realmente foi por uma questão, né, para não identificarem o corpo. Perguntaram para o Richard se ele tinha tido uma ereção ou alguma excitação sexual quando estava ali mexendo com o corpo, alguma coisa assim, mas ele disse que não. E uma coisa, não sei, que a gente tem que pontuar, né, é que a gente está falando dos anos 20, então muito do conteúdo escrito sobre eles é homofóbico, sabe? Então tentavam ligar a sexualidade deles com o crime, ou até, né, suposta sexualidade, a gente não sabe direito como era essa dinâmica, né? Mas relacionando uma coisa com a outra. Então, assim, tinham até matérias da época falando coisas do tipo, que eles estavam cometendo 2 pecados, sabe? Que um era o crime em si e o outro era, enfim, o relacionamento. Então tem algumas coisas que a gente não sabe se os psiquiatras estavam perguntando por moralismo ou por uma questão mesmo para entender a psicopatia, enfim. E todos esses relatórios foram levados para o julgamento, que começou no fim de julho. E, gente, é óbvio que a cobertura mediática foi, assim, absurda. Chegaram a apelidar de o julgamento do século. Por mais que a opinião pública tivesse mais a favor do Richard do que do Nathan, as famílias deles decidiram trabalhar juntas. Contrataram o mesmo advogado, o Clarence Darrow, para livrar os garotos da pena de morte, que era o que a promotoria queria.
E como tudo no caso tinha muita mídia, né? A família do Richard tinha muita grana, saíram muitas matérias de que o Daryl tinha recebido $1 milhão para defender os dois. Mas na verdade ele ganhou $65 mil, que realmente, considerado nos padrões de 2025, equivale aí a mais de $1 milhão. Na época, o Daryl deu entrevistas dizendo que o motivo que fez ele pegar essa causa é que ele era contra a pena de morte. E ele teve uma estratégia que, pro caso, era inteligente. Porque ele sabia que se ele fosse a um júri popular, essa comoção toda, uma criança assassinada, enfim, era horrível, eles iam receber a pior pena possível. Então ele quis evitar um júri popular. E aí, quando rolou uma audiência preliminar com o juiz John R. Covery, o advogado fez os clientes já se declararem culpados ali. Então, em termos técnicos, não chegou a ter um julgamento. Aquilo ali era uma audiência de condenação, então ficava nas mãos do juiz. Não tinha que ser julgado se eles eram culpados, porque eles já falaram que eram, né? Então foi uma jogada pro Daryl evitar um júri passional, assim. Ao todo, o julgamento durou 50 dias corridos, dos quais 32 deles foram ativos no tribunal. Então, o resto foi, fim de semana, recesso e tal. O promotor responsável foi Robert E. Kroll, que estava com sangue no olho para punir os criminosos. Ele levou um total de 81 testemunhas de acusação. Tinha de tudo, tinha psiquiatras, profissionais de saúde, policiais que trabalharam no caso, pessoas comuns que testemunharam, enfim. Ele levou pessoas que tinham presenciado o aluguel do carro usado para sequestrar o Bob, como forma de mostrar que foi realmente planejado e que precisou de tempo para concretizar, né? Então, assim, eles teriam tido tempo para mudar de ideia, mas mesmo assim eles estavam seguindo em frente com a ideia. Os pais do Bob também testemunharam e os jornais deram um destaque grande para a mãe dele, que estava muito fragilizada. A voz falhava muito, né? Ela chorava muito durante o testemunho. E ela falou muito sobre a crueldade, né, que fizeram com o filho dela, um garoto tão novinho. E já o pai falou com mais detalhes sobre o esquema de chantagem. Muitos dos psiquiatras falaram dos assuntos, que a gente já mencionou, do Nathan e do Richard terem um ego enorme, que eles queriam ser mais inteligentes que todo mundo, que eles não tinham sinais de remorso. Então, na hora da defesa, o advogado Daryl tentou fazer uma estratégia ali para gerar o máximo possível de dúvida no juiz, para ele achar que o Nathan e o Richard não estavam 100% no controle das suas faculdades mentais. Então ele botou como testemunha um psiquiatra que argumentou que os réus não tinham noção do que faziam, que eles estavam presos no mundo de fantasia, como se eles fossem crianças, que eles não tinham um repertório social necessário de pessoas adultas, para perceber que aquilo era um crime grave. Para eles era como se fosse uma brincadeira. Testemunharam também colegas deles da faculdade. Falaram de vezes que o Richard se descontrolava quando ele bebia e depois voltava ao normal rapidinho, sem precisar ficar sóbrio. Como se ele tivesse, lapsos de insanidade temporária. E um outro médico também disse que o Richard tinha um distúrbio nas glândulas endócrinas, que eram responsáveis por produzir e liberar hormônios na corrente sanguínea, e que isso afetava o sistema nervoso dele, e por consequência criava esses momentos que ele não tinha controle sobre si mesmo. Sobre o Nathan, um psiquiatra falou do abuso que ele tinha sofrido da governanta quando era criança. Lembra, que a gente citou lá no início do episódio? Então, o profissional explicou que esse trauma levaria o Nathan a um estado de fuga da realidade e que ele não pôde ser criança 100% e que estava exercendo parte da infância nesses esquemas fantasiosos com o Richard. Em 10 de setembro, o juiz Calvary leu sua sentença. O Nathan Leopold e o Richard Loeb foram condenados à prisão perpétua. Ele considerou que eles cometeram um crime hediondo e que as supostas questões psicológicas aí não eram suficientes para livrá-los de uma vida atrás das grades. Mas que esse contexto, junto com o fato deles serem muito jovens, 18 e 19 anos, era suficiente para eles não serem condenados à pena de morte. Então, nesse aspecto, a defesa conseguiu o que queria. Além da prisão perpétua, eles ainda foram sentenciados a mais 99 anos de prisão por sequestro. E aí os dois foram levados e assim acabou o tal julgamento do século. O Nathan e o Richard foram mandados para o Centro Correcional Juliet, ainda no estado de Illinois, e os dois trabalhavam no presídio, nas fábricas de lá. Por recomendação das autoridades, eles eram mantidos em alas separadas,
Mas sempre que eles tinham tempo e permissão, eles iam se encontrar. Eles continuaram muito próximos. Apesar de, na hora da investigação, ficou meio que um jogando a culpa no outro, né? Mas depois os dois estavam ali mesmo. Então, enfim, continuaram amigos. Depois de alguns meses, o Nathan foi transferido para a prisão de Stateville, também em Illinois, e começou a trabalhar na biblioteca do presídio. Lá, sem o Richard, ele se tornou um cara bem menos comportado. Toda hora ia para a solitária por descumprir alguma regra, chegou até a participar de um plano com outros detentos para tentar fugir. E aí, depois de 5 anos separados, em 1930, o Richard foi transferido para Stateville também, e aí eles se reencontraram. Nessa época, eles já tinham uns 25 anos. E aí, o Nathan ficou mansinho de novo. Juntos, os dois trabalharam para melhorar a educação no presídio, porque eles eram muito inteligentes e tal. Aí fizeram uma lista de livros, de assuntos que eram importantes para os outros detentos e tal. E o Richard também ficou trabalhando na área da estufa. O crime do Nathan e do Richard marcou muito os Estados Unidos e se tornou um dos mais referenciados na primeira metade do século XX. E essa história inspirou várias obras ficcionais. Uma das primeiras foi a peça de teatro britânica Rope, que significa corda, que estreou em 1929. Na peça, 2 universitários matam um outro colega para mostrar que eles conseguem, para mostrar que eles são intelectualmente superiores. Eles guardam o corpo no baú e deixam na sala enquanto eles dão uma festa para ver se as pessoas descobrem. E essa peça foi adaptada para o cinema, por ninguém menos que o Hitchcock, gente. O filme no Brasil se chama Festim Diabólico. É o meu favorito dele, inclusive, e foi lançado em 1948. E é um dos mais legais e é bem subestimado, é bem desconhecido, assim, acho que tem... Não desconhecido, mas acho que na lista aí dos amados do Hitchcock, eu nunca vi, pelo menos nos primeiros 5. Os personagens são interpretados pelo John Doll e o Farley Granger. Os nomes dos personagens são diferentes, mas é bem possível saber qual que equivale ao Nathan e qual que equivale ao Richard. A história retrata eles num subtexto meio homerótico, assim, fica nas entrelinhas que tem algo entre eles, assim. E esse filme entrou para a história por ser o primeiro filme colorido do Hitchcock e por ser todo em plano sequência. Claro que tem cortes, né, mas finge que não tem. E se passa todo dentro de um apartamento, assim. Então são 10 takes longos e cada um tem uns 7, 8 minutos. E aí fica muito legal, parece que o filme todo é em tempo real, assim. Vale muito a pena, o roteiro é muito afiado, os atores estão super bem. E tem muitos elementos que têm a ver com a história real. Por exemplo, os criminosos são fascinados pelo Nietzsche também. O filme está disponível para aluguel e compra digital no YouTube, na Apple TV e no Amazon Prime Video. Em 1956, quando Nathan ainda estava no presídio, o autor Meyer Levin lançou um livro chamado Compulsion, que basicamente ficcionaliza a história do Nathan e do Richard e de como eles sequestraram e mataram o Bob. E muitos dos elementos são bem parecidos, ele só mudou os nomes dos personagens por questões de direitos de imagem. Quando ele estava escrevendo, ele chegou a conversar com o Nathan na prisão, o autor, para pedir a ajuda dele no livro. Mas o Nathan não curtiu, ele não queria que o livro fosse ficcional. E, ao invés disso, ele pediu a ajuda do Meyer Levin para escrever a biografia dele. Mas o Meyer não aceitou, então o Meyer meio que lançou o livro ficcional que ele queria e o Nathan escreveu a própria biografia, como a gente já comentou. E o Nathan foi também contra o lançamento de Compulsion, porque meio que trazia à tona de novo aquele lado mais maquiavélico dele no crime. E naquela época ele estava tentando conseguir a condicional, então não estava ajudando muito ele. Na sua biografia, ele falou que leu Compulsion e que acha um livro bem escrito, mas que, de fato, ele é 40% e 60% é ficção. Que o cara foi bem detalhista na parte da investigação, mas que não conseguiu retratar a complexidade das personalidades dele e do Richard. O livro fez tanto sucesso que virou uma peça na Broadway, que teve 140 performances entre 57 e 58. E aí, em 1959, foi lançada uma versão em filme, que aqui no Brasil se chama Estranha Compulsão. E o chamariz do filme foi a presença do Orson Welles, que interpretou o advogado de defesa deles. O filme virou um clássico cult, está disponível inteiro no YouTube, a gente vai deixar o link disponível no site também. No dia 28 de janeiro de 1936, o Richard estava com 30 anos. Um dia ele estava tomando banho com seu companheiro de cela, o James Day.
E para surpresa de todos, o James atacou o Richard com uma navalha mais de 50 vezes. O Richard tentou se defender, mas ele não resistiu. Ele foi levado para o hospital e morreu logo depois. Esse companheiro de cela falou que o Richard estava se oferecendo para ele sexualmente e que ele se ofendeu porque ele era machão e atacou ele até a morte. Muitos jornais da época noticiaram esse como motivo, mas as pessoas que conheciam o Richard acharam pouco provável. Porque é isso, ele não costumava ter interesse em homens e também não teve nenhum caso de assédio assim que foi documentado, ao menos, né? E até criaram uma teoria de que foi o contrário, que esse cara deu em cima dele e o Richard recusou, e aí o moço, o James, ficou com raiva e o matou. O próprio Nathan concordava com isso e outras pessoas que trabalhavam na prisão também, até porque em outras ocasiões o James já tinha sido encontrado tendo relações com outros prisioneiros. Aconteceu um pequeno julgamento em junho aí de 36, mas o James não foi condenado e a história ficou assim mesmo. O Nathan ficou muito mal com a morte do amigo e continuou falando sobre ele pelo resto da vida. Ele seguiu trabalhando na biblioteca do presídio, melhorando o currículo escolar de lá. Ele chegou a participar de um estudo clínico sobre a malária lá na prisão. Injetaram um patógeno da malária nele e ele passou por diversos tratamentos experimentais e ficou bem. Ele falou um tempo depois que ele se dedicou muito à ciência e educação no presídio, como uma forma de compensar o crime que ele cometeu. Os anos foram passando, né? Quando o Nathan foi preso, foi lá em 1924, ele tinha 19 anos. E aí agora, nos anos 50, o Nathan estava com 40 e poucos anos. E ele começou uma campanha enorme para ser libertado da prisão. Fez vários pedidos de condicional, contratou advogados, estudou muito sobre o caso e tal. E essas petições foram negadas várias e várias vezes ao longo dos anos, até que ele teve a ideia de atrair a opinião popular para o lado dele. Ele começou a ser capa de matérias sobre como ele mudou na prisão, como ele era uma pessoa digna, que tinha se arrependido, não sei o quê. E ele escreveu um livro chamado Life Plus 99 Years, que é tipo vida mais 99 anos, né, que é a pena dele. E lá ele falou muito sobre como ele mudou, sobre como foi importante a educação dele na prisão, nananã. Então ele se pintou, né, numa luz muito positiva, que ele era benquisto, que ele deixou um legado bom na prisão e tudo mais. E aí, em 58, quando ele tinha 53 anos, ele conseguiu uma audiência e ele fez uma petição de 9.000 palavras. E ele escreveu todo tipo de argumento lá, era uma petição muito boa. E parte dos argumentos dele era isso, ele não representava um perigo para a sociedade, que quando saísse ele ia trabalhar com algo que ajudasse a vida das pessoas. E o juiz que tinha condenado ele anos atrás, né, o juiz Coverley, ele já tinha morrido. E o Nathan conseguiu um relato de uma freira que tinha cuidado do juiz no leito de morte. E que, segundo essa freira, o juiz acreditava no fundo que o Richard era mais culpado que o Nathan. E foi com tudo isso que, no dia 13 de março de 1958, o Nathan Leopold recebeu liberdade condicional e foi solto da prisão. Ele tinha passado 33 anos preso. Depois de sair, ele se mudou para Porto Rico e foi trabalhar em um hospital local. Ele conseguiu o emprego como parte de um programa de reabilitação social promovido por uma igreja. E a função dele lá era técnico de laboratório e assistente de raio-x. Ele tinha a intenção de criar uma fundação com os lucros do livro dele para ajudar jovens emocionalmente vulneráveis e que estivessem recorrendo ao crime, né, de alguma forma. Mas não foi permitido porque a justiça considerou que ia contra os termos da condicional dele de alguma forma, provavelmente porque a fundação estaria diretamente ligada aos lucros que ele recebeu escrevendo um livro sobre o crime que cometeu. Lá em Porto Rico, o Nathan conheceu e se apaixonou por uma mulher chamada Gertrude. Os dois se casaram em fevereiro de 61. E ele era super infiel, ele traía a esposa várias vezes, principalmente com rapazes jovens, assim, ou que ele conhecia em bares gays, ou que ele pagava. Ele chegou a ser acusado de estupro uma vez, mas o inquérito não foi para frente e ele continuou livre. O Nathan se formou pesquisador e completou um mestrado na área de saúde na Universidade de Porto Rico. No dia 29 de agosto de 1971, Nathan Leopold morreu de ataque cardíaco. Ele tinha 71 anos. Da Wonder, esse foi o modus operandi.
Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.